Bom, já começo aqui o programa, né, falando que ontem, inclusive, o Francisco chegou a participar da tradicional missa de Páscoa na Praça São Pedro, em Roma. Essa foi a última aparição do Pontífice para os fiéis. Inclusive, muitas pessoas ficaram esperançosas de que ele estava melhor. O Paulo Edson Fiore preparou uma reportagem para a gente e nós vamos exibir agora. Com presença incerta até o último momento, a aparição do Papa durante a cerimônia alegrou milhares de fiéis que festejaram a chegada do Pontífice com aplausos e saudações. Cari fratelli e sorelle, buona Páscoa. Após o término da missa de Páscoa, celebrada pelo cardeal Ângelo Comastri, Francisco apareceu na varanda da galeria, sobre a entrada da Basílica. Em cadeira de rodas, ainda debilitado e com a voz enfraquecida, ele falou brevemente para dar a tradicional bênção. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amém. Durante o discurso do Pontífice, lido por um assessor, o Papa Francisco apelou à liberdade de pensamento e à tolerância, denunciando a situação dramática dos conflitos pelo mundo, principalmente no Oriente Médio. Rezemos pelas comunidades cristãs no Líbano e na Síria, que vivem atualmente uma delicada transição na sua história. Elas aspiram à estabilidade e à participação na vida das suas respectivas nações. Em seguida, o Papa Francisco circulou pela Praça São Pedro. Foram quase 15 minutos a bordo do famoso Papamóvel e em meio aos mais de 35 mil fiéis. Pouco depois, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que se reuniu com altos funcionários da Igreja Católica no Vaticano no sábado, foi recebido brevemente por Francisco na Casa Santa Marta, neste domingo. De acordo com a Santa Sé, a reunião durou alguns minutos e foi a oportunidade para as felicitações de Páscoa. Aos 88 anos, o argentino precisou ficar afastado da maioria dos eventos da Semana Santa, incluindo a Via Sacra no Coliseu e Vigília Pascal, que foi delegada a cardeais. O sumo pontífice se recuperava de uma pneumonia nos 2 pulmões após uma internação de 38 dias. Desde o retorno ao Vaticano, no último dia 23 de março, foram poucas as aparições em público. Antes da missa de ontem, a maior saída havia sido uma visita à prisão no centro de Roma para passar a Quinta-feira Santa com detentos. Após o domingo de Páscoa, o Papa Francisco se despediu aos 88 anos de todos os fiéis. Com profundo dolore, devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Em um anúncio feito pelo cardeal Farrell no Vaticano, o bispo de Roma retornou à casa do Pai nesta madrugada. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de sua igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo de verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, encomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino. Pois é, como nós estávamos comentando aqui, nessa aparição no domingo de Páscoa realmente deixou muitas pessoas esperançosas. Eu me lembro também quando ele deixou o hospital, nós estávamos aqui no plantão durante o fim de semana, estava apresentando o Jornal da Manhã e foi um momento assim de arrepiar realmente, porque sempre quando o Papa aparecia, nos causava bastante comoção. E aí quando a gente foi ao vivo lá para Roma e ele apareceu naquele momento, justamente quando nós estávamos ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, realmente fiquei arrepiado naquele momento e foi um Papa que deixou todo um legado, marcou história, um Papa que para sempre será lembrado, né, Manuel Furriela? Sem dúvida, ele é um líder importante, aqui lembrando que os papas, eles não são somente representantes da Igreja Católica, né, que tem aí mais de 1 bilhão e 300 milhões de fiéis, mas é o chefe de Estado, né? O chefe de Estado do Vaticano, tem uma representação internacional, tem um simbolismo, é a única das grandes religiões que realmente tem um Estado diretamente relacionado
como sendo seu representante. Então, o Vaticano, na figura do Papa, tem uma representação internacional importante. Além disso, ele em específico, por ser um jesuíta, estava sempre muito ligado a questões educacionais, mas principalmente humanitárias. A gente observou aí que durante toda a sua gestão, foram 12 anos, ele sempre tratou de questões dos menos favorecidos, de hábitos simples. Mesmo quando veio ao Brasil, também surpreendeu bastante quando ele ficou preso no trânsito no Rio de Janeiro. Foi uma surpresa muito bonita, muito bacana, num carro simples, num carro comum, sem grandes assim luxos. Então, a questão de hábitos jesuíticos, a questão relacionada à educação, os princípios humanitários, tudo isso também fez com que ele se tornasse um líder muito carismático, até mesmo para outras religiões, muito respeitado. Então, tem a figura política, cobrou aí o vice-presidente americano neste final de semana de questões relacionadas, por exemplo, à imigração. Então, ele sempre levando pautas que entendia importantes aos líderes internacionais, mas sem esquecer as questões religiosas relacionadas aos menos favorecidos. Acho que são características importantes. Uma outra que eu acho que também é muito relevante é o estabelecimento de questões mais transparentes na igreja e, principalmente, já que a Igreja Católica tem um direito próprio, que é o direito canônico, procedimentos relacionados a eventuais acusações de abusos praticados por religiosos. A gente sabe que muitos desses casos foram parar no judiciário dos países onde se localizam as eventuais vítimas, mas a Igreja Católica ela se posicionava de uma maneira morna em relação a esses casos. Na gestão dele isso mudou bastante. Então ele estabeleceu diretrizes para que eventuais abusos também fossem punidos dentro da Igreja Católica. Então acho que tem aspectos bem importantes, representativos da gestão do Papa Francisco nestes 12 anos. Ele tocou em pontos sensíveis, onde muitos papas não falavam sobre determinados aspectos, sobre pedofilia, principalmente na igreja também, sobre questões relativas ao meio ambiente. Claro que a gente vai detalhar melhor isso ao longo do nosso programa, mas um fato que também chamou a atenção é que desde quando ele assumiu como pontífice, ele se recusou a ficar na residência oficial e foi para uma residência secundária onde eram recebidos os hóspedes. Então, realmente ele sempre foi marcado por essa humildade, Kriegner? Exato. A marca do Papa Francisco, ela é bastante condizente aí com o que diz a ordem jesuíta, Realmente trazendo essa questão do apreço à simplicidade, até o voto de pobreza, que é também uma marca dessa ordem que foi deixada e honrada pelo Papa Francisco. Claro que em alguns momentos muito controversos, com a própria tradição da igreja, também com posicionamentos bastante polêmicos, mas sempre trazendo aí a conciliação. O Papa Francisco foi marcado por isso, de terem o diálogo com todos. A gente tem um exemplo muito claro aí na sua despedida, ontem mesmo, como foi noticiado aqui, que o vice-presidente dos Estados Unidos, a quem o Papa já havia publicamente criticado, a quem o Papa já havia se posicionado muito contrário a políticas, como o professor Furriel aqui bem lembrou, políticas de imigração do governo Trump,